Já parou para pensar como tudo começou? Hoje, vamos mergulhar na narrativa bíblica da criação do mundo, uma história de poder, beleza e propósito. Imagine-se em um vasto vazio, uma imensidão sem forma e sem fim, onde o conceito de tempo e espaço ainda não existia. Nesse cenário de completa ausência, surge uma voz, poderosa e cheia de propósito, capaz de transformar o nada em algo extraordinariamente belo. Esta não é uma história qualquer, mas o relato da criação do mundo segundo a Bíblia, uma narrativa que nos convida a explorar as origens de tudo o que conhecemos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria a face do abismo. Mas então, algo incrível aconteceu. Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Este ato divino não foi apenas o início da criação, mas também a primeira demonstração do poder da palavra e da vontade de Deus em trazer ordem ao caos. Deus, ao observar a luz que havia criado, declara que ela é boa. Esta afirmação não é trivial. Ela reflete a perfeição e a harmonia intrínsecas à obra divina. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. A luz não apenas ilumina, mas também define, separa e organiza, estabelecendo a dualidade fundamental que permeia toda a criação: o dia e a noite, o claro e o escuro, o bem e o mal. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. No segundo dia da criação, Deus volta sua atenção para o vasto panorama das águas primitivas, um oceano sem fim que cobre a face da terra. Percebendo a necessidade de ordem e separação, Deus profere uma nova declaração poderosa: haja um firmamento no meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão céus. Imagine a imensidão desse momento: águas acima, águas abaixo, e no meio, o firmamento, uma estrutura tão vasta e imponente, criada pela palavra divina. Esse espaço entre as águas é preenchido com ar, criando a atmosfera, uma camada vital que sustentaria toda a vida futura na Terra. É nesse espaço que o ciclo da água, essencial para a sobrevivência, começa a se formar, com as nuvens acima e os mares abaixo. Com essas palavras, um milagre se desenrola, moldando o cosmos de uma maneira jamais vista. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Ao amanhecer do terceiro dia, Deus contempla a vastidão do firmamento e as águas abaixo, decidindo que é hora de mais uma transformação profunda. Com uma palavra, Ele comanda: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim, como se obedecendo a um chamado, as águas se reúnem, revelando a terra seca, a qual Deus denomina terra, enquanto as águas reunidas são chamadas mares. Mas Deus não para por aí. Observando a terra nua, decide que é hora de adorná-la com vida. Então diz: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Com essas palavras, a terra seca começa a pulsar com uma nova energia. De repente, brotam do solo verdejante relvas, ervas de todas as formas e tamanhos, e árvores robustas, estendendo seus galhos em direção ao céu, cada uma carregando sementes, um tesouro de vida pronta para se multiplicar. E viu Deus que tudo era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. No quarto dia da criação, Deus volta seu olhar para o firmamento, decidindo preenchê-lo com luzes que não apenas iluminariam a terra, mas também serviriam como marcos temporais, guias para a humanidade e para toda a vida no planeta. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia,
e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. No quinto dia da criação, Deus direciona sua atenção para os vastos mares e o amplo firmamento, decidindo preenchê-los com vida. Com um poder que dá forma à vida a partir da palavra, ele declara: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. À medida que o sexto dia amanhece sobre a criação, Deus, contemplando a terra repleta de vida nos mares e nos céus, decide enriquecer ainda mais o cenário com novos habitantes. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No entanto, é no clímax desse dia que ocorre o ato mais sublime da criação. Deus, buscando um reflexo de si mesmo na vastidão do universo, decide criar o ser humano. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Após 6 dias de uma atividade criativa sem precedentes, onde o caos deu lugar à ordem e a vida floresceu em toda a sua diversidade, chega o 7º dia. Neste dia, Deus faz algo inesperado. Ele descansa. Não por necessidade, pois o Criador não conhece o cansaço, mas como um ato deliberado que sela a criação. Deus abençoa o 7º dia e o santifica, estabelecendo um padrão de descanso e reflexão para toda a humanidade, um lembrete da importância de pausar, contemplar e agradecer. Mas o que acontecerá a seguir? Como a humanidade responderá ao seu chamado divino? Como o homem irá agir diante de tais responsabilidades? Fique atento, pois a jornada está apenas começando.